Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos continuar a falar sobre o ciclo da água. E aí, você sabe o que é esse ciclo? Você se lembra que nós já falamos sobre isso? Se você não se lembra, não tem problema, é só pegar o seu caderno e voltar algumas páginas. Isso mesmo, você reparou a importância de anotar, registrar no seu caderno tudo que nós já estudamos? Provavelmente no seu caderno tem o quê? Palavras, conceitos relacionados ao ciclo da água, as atividades que nós fizemos e, quem sabe, até um desenho muito bonito. Por isso que eu sempre falo, pegue o seu caderno, fique com ele durante a aula. Você vai registrar aquilo que você observar ou ouvir o que eu vou falar. Então vamos começar? Eu apresento os objetivos da aula, que é perceber que a água participa de um ciclo contínuo provocado pela energia solar. Então nós já entendemos que esse ciclo é um movimento onde essa água perpassa a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera e também os corpos dos seres vivos, animais e vegetais. E essa água pode estar nos 3 estados físicos: líquido, sólido e gasoso, além de reconhecer as mudanças de estado físico do ciclo hidrológico, que são esses 3 estados físicos e as suas respectivas mudanças. E aqui nós vamos observar uma imagem. É um recorte de uma situação, de uma cena, que pode estar relacionada ao ciclo hidrológico. Será que vai estar? Então observe bem a imagem enquanto eu faço a leitura do texto. A água mata a sede dos animais. Isso é uma afirmação. Nós sabemos que a água líquida é super importante para a existência da vida na Terra. Nós vimos que a água tem várias importâncias. E uma delas é matar a sede dos animais e nós, seres humanos, estamos incluídos nessa lista. Você tem que ingerir bastante líquido num dia de calor, quando você pratica uma atividade física e começa a suar, para repor esse líquido tão importante para o nosso corpo que você vai perder. E para as plantas, nós sabemos que para nós, seres humanos e os animais, água é importante. Mas será que a água é importante para as plantas? Qual é a importância da água para elas? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Retornamos. Mas Fabiano, você colocou a foto de um animal bebendo água e faz uma pergunta sobre as plantas? Aí você me deixa confuso. Não, calma, vamos ver juntos. Realmente, aqui nós temos um animal bebendo água. Então, faz parte sim do ciclo hidrológico. Lembra que eu falei que a água, nesse caso que está no estado líquido, vai se movimentar, vai ser absorvida, vai fazer parte do corpo desse animal, ok? Esse animal ele pode o quê? Transpirar, urinar, essa água retorna para o meio. Você percebeu o movimento que ela fez? Ok. Mas esse animal fez ingestão de água porque ele precisa para a sua sobrevivência. Mas e as plantas? Também precisam de água. A água é importante para as plantas também. Então, quando a planta faz o seu processo de fotossíntese, a água participa. A planta tem suas raízes e vai absorver os sais minerais lá do solo. Como que ela consegue absorver esses sais minerais? Graças à presença de água.
Então a água vai auxiliar, vai contribuir para que ela absorva essas substâncias tão importantes para ela. Água e sais minerais vão ser absorvidos e vão chegar até as folhas da planta. Lá, juntamente com o dióxido de carbono e a luz solar, vai ocorrer uma transformação, uma conversão e vai produzir para a planta glicose, açúcar, para ela crescer bem bonita. Vai ter também água e oxigênio para os seres respirarem. Veja, a água é importante para o processo de fotossíntese que a planta realiza. E aqui a gente vai detalhar um pouquinho sobre esse ciclo da água. Nós já sabemos que nesse ciclo o Sol é muito importante, porque ele vai fornecer energia para que essa água passe de um estado para o outro. Consequentemente, ela vai se localizar numa determinada região. Então, o Sol é o responsável por proporcionar essa energia para que o ciclo aconteça. Sua luz provoca o quê? A evaporação da água presente na superfície terrestre. Vamos dar uma olhada na imagem? Acompanhem comigo aqui pertinho. Nós temos, por exemplo, um rio. Eu poderia ter um lago, eu poderia ter um oceano. Água no estado líquido. Nós temos o Sol, vai fornecer energia e essa água do estado líquido vai passar para o estado de vapor gasoso. Isso vai ser chamado de evaporação, essa passagem do estado líquido para o estado de vapor. Ao alcançar determinada altitude, a água passa do estado de vapor para o estado líquido, que nós chamamos de condensação, e vai formar as nuvens. Então, quando essa água passou do estado líquido para o estado de vapor, que se encontrava num rio, num lago, no oceano, ela vai subindo até chegar em grandes altitudes. Lá é mais frio e passa do estado de vapor gasoso para o estado líquido, retorna para o estado líquido. Vai formar as nuvens. Aqui a gente faz um parênteses, que nessa nuvem eu posso ter a água no estado líquido. Se for líquido, vai chover, mas pode ser numa região mais fria, num determinado período do ano, que essa água se encontra em estado sólido, em cristais de gelo, por exemplo, granizo. Ao iniciar a chuva, que nós chamamos esse processo de precipitação, a água vai retornar para a superfície terrestre. Você percebeu o movimento dessa água na natureza? Uma hora ela estava num rio, num lago, no oceano. Passado um tempo, ela estava numa nuvem. E essa nuvem foi se deslocando. E pode chover longe do seu local de origem. Essa chuva pode cair no solo, no terreno da sua casa, na rua da sua casa, na pracinha, na sua escola. Mas também pode chover em cima do oceano, em cima de um lago, em cima de um rio. Então essa chuva ela pode alimentar os corpos d'água ou cair sobre o solo e ser absorvida. Então nesse momento a água pode atingir o quê? Rios, lagos e até oceanos, dependendo de onde essa chuva vai acontecer. Pode se infiltrar, é o processo de infiltração, quando essa água é absorvida pelo solo e pode chegar até as águas subterrâneas, os lençóis freáticos. Os animais perdem água por meio do processo de eliminação de urina e fezes, respiração e transpiração. Lembra aquela imagem inicial que nós tínhamos um animal bebendo água? Lembra que aquela água estava no estado líquido. Pode ser eliminada do corpo daquele animal pela urina, pela sua respiração ou pela sua transpiração, voltando, retornando para o ambiente. Percebeu o movimento? Percebeu o ciclo? Já as plantas também perdem água, provando que a água também é importante para os vegetais. A planta pode perder água pela transpiração. Quando ela transpira, essa água está no estado de vapor, ou ela pode sofrer gutação, saindo no estado líquido, retornando novamente ao ambiente. E aqui nós vamos para a nossa primeira atividade. Vocês viram que nós estudamos o passo a passo desse ciclo? Cada momento aonde eu encontro essa água no ambiente ou em qual estado físico?
Observe a imagem a seguir e responda a pergunta. Então, nós temos essa imagem, um recorte de uma localidade, de um local, e agora nós temos a numeração. 1 sobre um lago, 2 formando a nuvem, 3 a nuvem já está formada, 4 parece que está chovendo e 5 nós temos o solo. Os números são super importantes para responder essa atividade. Identifique as etapas indicadas de 1 a 5. Lembra que nós vimos as etapas anteriormente? Qual é o nome de cada etapa de 1 até 5? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Retornamos. Se você não copiou o desenho dessa atividade, não tem problema. Claro, se você fizer um desenho, mais completo fica e mais fácil ficam os seus estudos. Então vamos dar uma olhada.
numerado de 1 até 5. Então são 5 respostas. Número 1 nós chamamos de evaporação. A água está no estado líquido, bateu a luz do sol, essa energia faz com que a água passe do estado líquido para o estado de vapor, né? O estado gasoso. Número 2 é a transpiração. Como transpiração, Fabiano? Nós temos aqui, olha, a vaquinha, nós temos as plantas, os seres vivos também perdem água para o ambiente. Número 3 é a condensação, aquele vapor, né, no estado gasoso da água, nas grandes altitudes começa a esfriar e volta para o estado líquido, formando o quê? As nuvens com água no estado líquido ou água no estado sólido. Número 4 é a precipitação. Começa a chover. Então, condensação é o fato de passar do vapor para o líquido. Na etapa 4, a chuva está acontecendo. Precipitou, estado líquido. Número 5, percebam que essa água infiltrou no subsolo. Aqui nós temos a animação mostrando que a luminosidade do Sol fornece energia, a água do estado líquido passa para o estado de vapor, estado gasoso, vai formar as nuvens, cai a chuva que pode alimentar rios, lagos, oceanos e se infiltrar no solo. Então, nós vimos passo a passo o ciclo da água, o ciclo hidrológico. Nós fizemos essa atividade numerado de 1 até 5. Nessa animação, nós percebemos essas 5 etapas, esses 5 momentos. E por que está animado? Por que tem movimento? Mostrando bem essa ideia, que a água não está parada na natureza. Ela está em constante ciclo. Veja que começou novamente, a água tem todo esse movimento. Ciclo é isso, contínuo. Perceba como essa água ora estava no oceano, hidrosfera, foi para a nuvem, atmosfera, infiltrou no solo, litosfera e passou por vários estados físicos. Isso é o ciclo hidrológico, o ciclo da água. Então, o ciclo da água é importante porque garante que essa substância circule constantemente pelo ambiente, passando pelos organismos vivos, então a gente viu nos corpos dos animais, das plantas e dos seres humanos e do meio físico, atmosfera, litosfera e hidrosfera. Como a água circula no ambiente, ela consegue suprir as necessidades dos seres vivos, que precisam diariamente dessa substância para o funcionamento adequado do seu corpo. Então, se eu tenho um ser que vive na água, vai utilizar essa água. Se eu tenho um ser que vive na terra, no solo, vai utilizar essa água. Então, por isso que eu encontro a água em vários locais, porque os seres vivos vão depender dessa água para sobreviver. Na primeira imagem, nós temos uma menininha tomando água, provando como a água é importante para os seres humanos. Na segunda, nós temos um animal bebendo água, também importante para eles. E por último, uma pessoa regando as plantinhas, provando que a água é importante para a vida dos seres vivos. E a nossa segunda e última atividade da aula. Os fatores que regem o ciclo hidrológico ou ciclo da água são a ação da gravidade, o tipo de densidade da cobertura vegetal, o solo e o subsolo e os fatores climáticos para a atmosfera e superfícies líquidas. Comente sobre a importância do ciclo hidrológico para os seres vivos. Se você prestou atenção nas últimas telas, eu já dei uma dica. Então, vou dar um tempinho para você anotar e eu já retorno.
Voltamos! Vamos ver se você acertou essa atividade? Com certeza sim, porque você prestou atenção. Então, comente sobre a importância do ciclo hidrológico para os seres vivos. O ciclo hidrológico, o ciclo da água, é importante porque garante que a água circule constantemente pelo ambiente, passando pelos organismos vivos, animais e vegetais. Assim, podendo matar a sede dos animais, participar dos processos de fotossíntese nas plantas, entre outras situações. E o que nós vimos na aula? As mudanças de estado físico da água, a importância de um estado passar para o outro, de líquido para gasoso, de gasoso para líquido, de líquido para sólido e assim por diante. Tudo relacionado com a energia do Sol. As etapas do ciclo hidrológico, desde quando essa água está no continente, num rio ou no oceano, fazer toda essa movimentação e retornar para esse rio, para o solo ou para o oceano, e a importância do ciclo hidrológico para os seres vivos, animais, vegetais e nós, seres humanos. Nessa aula, nós falamos sobre o ciclo hidrológico. Espero que vocês tenham gostado e até breve!